Olá, que legal estar recebendo você aqui. Como vai? Aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas. Eu sou especialista em ajudar donos de pequenas empresas a aumentarem as suas vendas. Tem vários donos de pequenas empresas que têm bons produtos, têm bons serviços, trabalham muito, atendem bem ao cliente, porém não conseguem vender tanto quanto gostariam. E por não conseguir vender tanto quanto gostaria, começam a pensar que o problema, será que é o produto? Será que é o serviço? Será que o segmento é ruim? Será que a empresa está instalada no lugar ruim? Será que o problema é quando mostra o produto? Será que o problema é quando manda uma proposta? Será que quando fala do serviço? Será que o problema é no fechamento? Aí o dono de uma pequena empresa começa a ficar preocupado. Meu Deus, caramba, o que eu faço para aumentar as vendas da minha empresa? E aí começa a ficar com medo de quebrar, com medo de ficar endividado, com medo de virar funcionário dos outros. E aqui eu ensino o que você tem que fazer para aumentar as vendas da sua empresa. Então hoje eu vou responder duas perguntas incríveis. Olha só as perguntas que eu vou responder. Falta de dinheiro dos clientes. Eu fiz a caixinha de pergunta lá no Stories, né? Diz para mim o que está impedindo você de aumentar as vendas da sua empresa. Aí eu vou explicar que falta de dinheiro não é problema para você vender para o seu cliente ideal. Então, se o seu cliente fala que não está comprando por falta de dinheiro, eu vou explicar aqui como resolver isso. A segunda pergunta que eu vou responder é da Marmoraria Doutor Stone. A pergunta é: como alguém que não vende nada e nem sabe vender pode aprender a vender e ser bom nisso? Então, essa é a segunda pergunta. Eu respondi literalmente a pergunta dele, né? Eu li a pergunta, mas vou mudar as palavras. Vou falar o seguinte: como alguém que não sabe vender pode aprender a vender? Será que é possível? Será que qualquer pessoa pode aprender a vender? Será que só os ninjas, né? Será que Deus, quando a gente nasce, fala, ó, esse vai aprender a vender, vai ter sucesso, vai ganhar dinheiro. Esse aqui não vai aprender a vender, não tem como resolver. Isso acontece com você? Você não sabe vender e não sabe o que fazer? Será que você fica em dúvida? Mas eu estou vendo, eu não sei vender, será que eu vou conseguir? Que salve. Então vamos lá. Quais são as duas perguntas que eu vou responder aqui agora? Pergunta número 1. Doutor Vendas, o que fazer quando os meus clientes dizem que estão com falta de dinheiro? A segunda pergunta é: Doutor Vendas, é possível aprender a vender quando a gente não sabe vender nada? A pergunta foi: como alguém que não vende nada e nem sabe vender pode aprender? Doutor Vendas, falta de dinheiro dos clientes. Então, vamos lá, primeiro ponto, deixa eu explicar o seguinte. Primeiro eu vou falar aqui agora sobre preço, ok? Sobre preço. Vamos lá. O seu cliente chega perguntando preço? Fala aí para mim. O seu cliente chega na tua loja, liga para você, qual é o preço? O cliente nem deixa você explicar. Se o cliente não deixa você explicar, já quer saber o preço, vamos lá. Por que isso acontece? Isso é anota aí, perguntar preço é uma herança histórica, ok? Por quê? No passado, no tempo dos nossos avós, tinham poucos concorrentes. E os poucos concorrentes que tinham produtos ou serviços parecidos. Então, o único diferencial competitivo que existia era o preço. Então, os nossos avós se acostumaram a chegar no local e perguntar o preço. Era comum. Aí eles ensinaram aos nossos pais, os nossos pais ensinaram a nós. E tem uma outra coisa, eu não sei se a galera lembra, né? Os novinhos talvez não lembram, mas a galera aí com mais de 40 vai lembrar que na década de 90 nós vivemos uma hiperinflação no Brasil. Os preços mudavam todo dia. O preço dobrava de um dia para o outro. Então as pessoas tinham que perguntar o preço. Então, vamos lá. Perguntar preço é uma herança cultural, as pessoas estão acostumadas a isso. Só que não tem como mudar o fato do cliente chegar e perguntar preço. Então, perguntar preço faz parte.
cabe a você que está aqui, que é dono de uma pequena empresa, você que é vendedor, você fazer o cliente perceber valor. Anota aí agora a segunda frase de hoje. A primeira frase é: perguntar preço é uma herança cultural. A segunda frase de hoje é: cabe ao empresário mostrar valor. Entenda que é normal o cliente perguntar preço e cabe a gente mostrar valor. Anota uma outra frase aí. A diferença entre preço e valor. Anota aí. Então, olha lá. Preço representa dinheiro, preço representa o que o cliente paga. Agora, eu vou explicar o que é valor. Valor representa o que o cliente recebe. Anota aí. Valor representa o que o cliente recebe. Eu vou falar uma frase grande agora. Valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente recebe quando começa a interagir com você. Quando o cliente reclama que o preço está alto, na verdade, ele não está reclamando do preço. Ele está reclamando do valor percebido. Olha só. Olha para mim aqui agora, essa explicação. Quando você começa a conversar com o cliente e fazer uma apresentação, na cabeça do cliente, de forma inconsciente, mesmo que ele não tenha clareza, mesmo que ele não se perceba, quando você começa a fazer uma apresentação, tanto faz se essa apresentação é pessoal, na frente do cliente, se a apresentação é por telefone, se a apresentação é por e-mail ou se a apresentação é pelo WhatsApp. Todas as vezes que você começa a fazer uma apresentação para o cliente, ele começa a criar, anota aí, todas as vezes que você começa a conversar com um potencial cliente, ele começa a construir uma percepção de valor. Vou repetir. Todas as vezes que você começa a conversar com o cliente, ele começa a construir uma percepção de valor. Essa percepção de valor é o conjunto do que ele está percebendo sobre o seu atendimento, a experiência que está conversando com você, o que você fala para ele, o que ele percebe que você conhece do problema dele, as vantagens. Então, o primeiro não é sobre o produto ou serviço. O primeiro é do que ele percebe que você conhece, ok? E, além disso, ele começa a perceber as vantagens do seu produto ou do seu serviço. Então, preço é o que o cliente paga e valor é o que ele recebe. Olha para mim, olha para minhas mãos aqui. Quando você está fazendo a apresentação do seu produto ou serviço, pessoalmente, por telefone, pelo WhatsApp, pelo e-mail, e você fala, e o cliente percebe, caramba, essa pessoa sabe muito do que eu estou passando. Caramba, essa pessoa pode me ajudar. Caramba, estou percebendo que essa pessoa conhece muito do meu problema. Consequentemente, se ele conhece muito do meu problema, ele deve atender vários outros clientes como eu. E se ele é especialista no meu problema, consequentemente, ele é especialista em resolver o meu problema. Então, o cliente começa a ver que você sabe muito, e se você sabe muito, ele começa a acreditar que o valor que ele vai receber vai ser muito alto. Anota uma outra definição de valor. Valor representa uma mudança grande na vida dele. Valor representa que depois que ele comprar o seu produto, o seu serviço, o problema dele vai ser resolvido. Valor representa uma mudança muito grande. Valor representa que vale muito a pena. Então, durante a sua apresentação, o cliente vai vendo valor. Se ele perceber que o valor que ele vai receber vai ser alto, ele imagina que o preço que ele vai pagar vai ser alto. Então, esses conceitos que eu estou ensinando para você entender é para contextualizar a resposta objetiva que eu vou dar daqui a pouco. Primeira frase que eu falei, perguntar preço é uma herança cultural, porque a nossa sociedade foi acostumada a isso. A gente não tem como mudar o cliente chegar perguntando o preço. O que nós podemos fazer é, quando o cliente chegar perguntando o preço,
a gente mostra valor para ele, beleza? Ah, como é que mostra valor, doutor Vênus? Então, primeiro ponto. Aí, segundo ponto, eu estou mostrando a diferença de preço e valor. Anota aí, preço é o que o cliente paga. Preço tem a ver com dinheiro. Todas as vezes que você falar de dinheiro, não importa se é R$1, se é R$1 milhão, não importa a quantidade de dinheiro. Você está falando de preço. Jamais diga, o valor é R$10, o valor é R$100. Isso está errado. Você pode falar, o preço é R$10, o preço é R$1.000. Ou então, o investimento é R$10, o investimento é R$1.000, ok? Então, preço é dinheiro. Valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente vai receber, ok? Então, e outra coisa, quando você começa a fazer a sua apresentação, começa a atender o cliente, independente se é pessoalmente, por telefone, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, o cliente inconsciente começa a construir uma percepção de valor. Se você falar as coisas certas, o cliente vai ver muito valor. Se você... E aí, olha só, o que eu vou falar para você agora, eu aprendi no mestrado de economia. Anota aí, eu fiz um mestrado de economia empresarial. Existe uma área chamada economia comportamental. A economia comportamental, ela estuda a relação de um ser humano com o consumo. A economia comportamental estuda o impacto de uma pessoa ao analisar comprar alguma coisa. Beleza? Então, a economia comportamental estuda a relação do ser humano entre preço e valor. Existe um fenômeno estudado pela economia comportamental chamada ancoragem. Anota aí agora. Ancoragem. O que quer dizer isso? Quando você faz uma apresentação de venda para o cliente, você conversa com o cliente. Se você gerar muito valor, o cliente, caramba, assim, mesmo o cliente ele não sabe essas definições de preço e valor, você tem que saber. Quando você gera muito valor, o cliente fala, caramba, essa empresa está gerando muito valor, caramba, o preço desse produto ou desse serviço deve ser enorme, caramba, que vantagem, vale muito a pena comprar, caramba! Nossa, mas o preço deve ser muito alto. Quando você estiver conversando com o cliente e você gerar muito valor, jamais, nunca faça o seu cliente acreditar que o preço é baratinho. Nunca, nunca. Porque o barato sai caro. Se você fazer o seu cliente perceber, acreditar que o seu produto vai ser, ou o seu serviço vai ser muito baratinho, ele não vai ver valor, porque o baratinho é ruim. Isso é o que fica na mente das pessoas. Então, eu estou ensinando para vocês aqui o que eu ensino para os meus alunos. Então, a economia comportamental diz, se você gerar muito valor, o cliente vai pensar que o preço é alto. Deixe o cliente pensar, se ele estiver conversando com você, deixe ele pensar que o preço é alto. Se ele pensar que o preço é alto, e aí você vai defender o valor do seu produto ou do seu serviço. Aí o cliente fica assim, nossa, isso deve ser muito alto, o preço deve ser enorme, caramba, vou ter que vender um rim para comprar isso. Ah, mas eu acho que vale a pena. Aí você tem que deixar o cliente fazer uma briga interna na cabeça dele. Caramba, mas deve ser muito caro isso. Cara, mas deve valer a pena. Vou comprar. Ah, não vou comprar, não. Você tem que deixar o... E isso você constrói valor. Você vai construindo, você vai mostrando ao cliente que vale a pena, e ele vai estar brigando. Ok? Então, se você gerar muito valor, o cliente vai pensar que o preço é alto. Anota aí. Anota a frase. Se você gerar muito valor, o cliente vai pensar que o preço é alto. Ponto. Aí a segunda frase é, deixe o cliente pensar que o preço é alto. Por quê? Na hora que você apresentar o preço, você vai apresentar, se você fizer o que eu ensino aos meus alunos, que é gerar mais valor do que o preço que ele vai ter que pagar, quando você gerar muito valor, o cliente vai pensar que o preço é alto, deixa ele pensar que o preço é mais alto do que realmente é,
que quando chegar na hora certa, você falar o preço dele, o seu preço, o cliente, caramba, é só isso? Eu pensava que o preço era maior. Caramba, o preço é só isso? Caramba, eu vou pagar só isso para receber tudo isso? Caramba, vou comprar porque vale a pena. Vamos lá, gente, anota uma outra frase aí. Os clientes compram pelas razões deles, não pelas nossas. Se você acredita que você gerou valor na sua opinião, apaga. Você não gerou valor para o cliente. A sua opinião sobre o seu produto ou sobre o seu serviço não serve porra nenhuma para você vender. Você não conseguiu entender o cliente. Vamos lá, vou continuar explicando aqui. Então vamos lá. Se você gerar muito valor, o cliente vai pensar que o preço é alto, vai esperar um preço alto e no final... E quando você fizer o que eu ensino aos meus alunos, o cliente vai imaginar que o preço alto, você vai falar um preço, ele falou, caramba, eu pensava que o preço era maior, porque eu estou vendo muita vantagem. Por outro lado, se a sua apresentação for igual a todo mundo, se você não souber vender, que é o seguinte... Como alguém não vende nada e nem sabe, pode aprender a vender e ser bom nisso? Gente, aprender a vender é método. Todo mundo que aprende um método certo consegue vender. O problema é que tem um monte de gente que não sabe vender, é apenas um falador de preço. Quem é falador de preço não consegue vender, porque não sabe um método certo. Entendeu? Muito fácil você vender muito quando você descobre um método certo. É tudo método. Eu estou explicando os conceitos aqui do método. Então, vamos lá. Eu expliquei aqui que se você gera muito valor, o cliente gosta muito. Imagina que o preço é muito alto e por imaginar que o preço é muito alto, ele fica, né, na dúvida quando você fala o preço é menor do que o valor, ele fica querendo comprar. Da mesma forma, se na sua apresentação você gerar pouco valor, o cliente vai querer pagar um preço muito pequeno. Como é que você gera valor? Primeiro ponto, você gera valor quando você, primeiro, dá uma atenção direito para o cliente. Não é só ser um entregador de produto e falador de preço. Segundo, quando você faz perguntas sobre o problema do cliente. Você gera valor quando você mostra ao cliente que você está preocupado em ajudar este cliente. Quando você faz perguntas sobre os problemas dele. Porque é o seguinte, se você chega numa loja ou em algum lugar, liga para uma empresa e o cliente quer comprar alguma coisa, o cliente não é especialista no seu produto e nem no seu serviço. Você é o especialista. Para isso, você tem que ajudar a fazer uma mini consultoria. Você tem que ajudar. Anota o que eu vou falar agora. Todo mundo aqui tem obrigação de conhecer o seu produto ou o seu serviço. É obrigação. Porém, conhecer o seu produto não vai fazer você vender mais. Tipo assim, se você não conhece o seu produto ou o seu serviço, fecha a tua empresa. Você não está habilitado para abrir uma empresa. Você não está preparado para vender nada. Sai do jogo. Ponto número 1. Ponto número 2. Para você vender muito, você tem que conhecer o seu cliente. Ter o foco não é foco no cliente, não é no com N, é foco com D de dólares, D de dinheiro. Você tem que ter o foco do cliente, porque na verdade os clientes compram pelas razões deles. O objetivo é você saber qual a razão que o cliente tem para comprar. As pessoas não compram produtos e serviços, as pessoas compram para resolver problemas. Aí você precisa saber. Anota aí uma frase. Os clientes compram pela razão deles e não pela nossa. Então, ao perguntar o problema, o cliente responde o problema dele. O cliente responde o problema que fez ele ir lá comprar.
Entendeu? O cliente diz, gente, só tem que perguntar certo. Ah, Sérgio, nem todo cliente diz tudo bem. Tem cliente que não vai dizer, ninguém vende para todo mundo. A Apple não vende. Eu estou aqui com um notebook Apple, um celular Apple, mas também tenho aqui um celular Samsung. A Samsung não vende para todo mundo, a Apple não vende para todo mundo, o BMW não vende para todo mundo, o Audi não vende para todo mundo. O que a gente tem que vender é ter uma alta taxa de conversão de cliente, é vender o máximo possível. O que eu estou ensinando para vocês aqui é um método. Se vocês não estão vendendo tanto quanto vocês gostariam, é porque o que eu estou ensinando aqui é exatamente o que eu ensino aos meus alunos. Ninguém sabe nascendo. Só que algumas pessoas como eu aprendi, né? Quem conhece a minha história sabe qual foi a dificuldade. Há 21 anos atrás, eu tinha uma empresa com 220 funcionários, eu quebrei. Fui ameaçado de morte, fui ameaçado de espancamento, porque eu devia muito. Aí eu aprendi o que tinha que fazer para vender mais. Então, hoje, eu ensino Vou dizer o seguinte, metade dos meus alunos nunca venderam nada, são empresários, donos de pequenas empresas que trabalham sozinhos ou que trabalham com uma equipe pequena. Metade nunca vendeu nada. Eu vou mostrar um depoimento de um aluno aqui. Olha só a história do William. Meu nome é William, né? Eu sempre trabalhei com gráfico, né? Eu trabalhava, fazia panfletos, tal. Aí, um tempo atrás, eu comecei a trabalhar no meio da internet, né? Fazendo criação de sites, tá? E é o que eu estou focando mais agora. Aí, eu até arrumei parceiros, né? Que faziam a parte de vendas, né? Só que as parcerias sempre acabam, né? E eu tive que arrumar um jeito, né? Para poder fazer as vendas, né? Só que eu era muito tímido para poder conversar com os meus clientes. As pessoas procuravam muito pelo WhatsApp, né? Então, eu já perguntava quanto é que era, eu já chegava, passava o preço, falava pelo preço, tudo direitinho, né? Aí, por isso que era muito difícil fazer as vendas. Eu vendia um sitezinho ou outro, assim, na semana, e olha lá. Então, como eu não conseguia vender, eu sou muito ruim de venda mesmo, não conseguia vender nada. Eu via meu colega meu vendendo, nossa, ele vendia bastante. Então, eu segui na obrigação de pelo menos saber, né, alguma coisa para poder fazer vendas, né? Então, eu tive que saber alguma coisa. Só que eu senti uma coisa a mais no Doutor Vendas. Parece que ele fala com a gente, não é igual um curso. Entendeu? Do jeito que ele fala, parece que me soltou mais, me deu mais confiança. Então, por isso que eu decidi fazer o curso. Você aprende muita coisa, só os primeiros já que você começa a aplicar, já começa a te dar resultado já. No limite foi na primeira semana, né? Nas primeiras semanas já começa a ter o resultado já. O dia era um site por semana, mais ou menos, né? Um site a cada 2 semanas. Aí, quando eu comecei a fazer o script secreto, já na primeira semana eu já vendi 10 sites. Então eu não acharia que eu ia chegar a esse nível que eu cheguei, fazer tantas vendas assim. Até meu colega muito falava que eu era um ogro de venda, que eu não sabia conversar com o cliente, né? Aí agora quando você passa a começar a vender bastante, cara, eu fiquei alegre demais. A partida começou a aumentar e eu sabendo conversar com o cliente, vamos fazer bastante venda. Agora que eu tô confiante mesmo. Olha só, o William, o apelido dele era ogro de vendas. Vendia um site por semana ou um site a cada 15 dias. Depois que ele fez, em uma semana do script secretos, ele conseguiu fazer 10 vendas. Porque por não saber vender, nunca tinha vendido nada, ele não sabia o que fazer, ele aprendeu o método. Quando você usa o método certo, a tua venda aumenta muito.